E se a noite não fosse apenas o fim do dia? E se, quando a escuridão chegasse, o verdadeiro perigo começasse? Mas existe uma pergunta ainda mais difícil. Até onde alguém pode ir para sobreviver, sem deixar de ser humano? É esse dilema que transforma uma história aparentemente simples em algo muito maior. Porque no cinema clássico, a escuridão nunca foi apenas ausência de luz. Ela pode representar medo, solidão, culpa, desconfiança e, principalmente, aquilo que o ser humano tenta esconder de si mesmo. Hoje, no baú do cinema clássico, vamos entrar novamente nesse universo. Não apenas para lembrar uma história, mas para entender por que certas produções antigas continuam provocando tensão, mesmo décadas depois de terem sido filmadas. Quando a noite chega, ninguém permanece exatamente igual. O poder da escuridão. Existe algo fascinante no cinema clássico. Ele não precisava mostrar tudo. Muitas vezes, bastava sugerir uma porta fechada, uma janela iluminada, uma sombra atravessando uma parede, um corredor aparentemente vazio. E o espectador começava a imaginar aquilo que a câmera não mostrava. Essa é uma das grandes diferenças entre o suspense construído com atmosfera e o suspense baseado apenas em acontecimentos. O cinema clássico entendia uma coisa fundamental. A imaginação do público pode ser mais assustadora do que qualquer imagem. E é justamente por isso que a noite possui uma função tão importante nessa narrativa. Durante o dia, tudo parece ter uma explicação. As pessoas podem ser observadas. Os espaços parecem familiares. As regras sociais continuam funcionando. Mas quando a noite chega, as certezas começam a desaparecer. A percepção muda. Os sons parecem mais próximos. As sombras parecem maiores. E aquilo que durante o dia parecia insignificante, pode adquirir um significado completamente diferente. O personagem diante do medo. Mas uma boa história de suspense não depende apenas da escuridão. Ela depende de alguém que tenha algo a perder. E é aí que o personagem central ganha importância. Porque o verdadeiro conflito não está apenas no que acontece ao seu redor, mas na maneira como ele reage ao que está acontecendo. É fácil parecer corajoso quando tudo está sob controle. A verdadeira personalidade aparece quando o controle desaparece. E essa é uma característica recorrente dos grandes filmes clássicos. Eles colocam seus personagens diante de situações capazes de revelar aquilo que normalmente permanece escondido: medo, ambição, desespero, lealdade, covardia, coragem e até mesmo culpa. O interessante é que o personagem nem sempre precisa ser perfeito. Na verdade, quanto mais humano ele parece, maior é a nossa identificação. Porque o espectador começa a pensar: o que eu faria no lugar dele? E essa pergunta é uma das ferramentas mais poderosas de retenção que o cinema possui. O mistério por trás da atmosfera. Observe a maneira como o cinema de outras épocas construía a tensão. A fotografia não precisava ser perfeita. A película podia carregar pequenas imperfeições. A iluminação podia parecer limitada. Os cenários podiam ser simples. E, mesmo assim, havia personalidade. Porque o objetivo não era criar uma realidade artificialmente perfeita. Era criar uma atmosfera. E a atmosfera é aquilo que permanece depois que a cena termina. É a sensação que fica. É aquele desconforto que não conseguimos explicar completamente. É o silêncio antes de alguma coisa acontecer. É a impressão de que existe algo escondido atrás daquilo que estamos vendo. Por isso, quando analisamos um filme clássico, precisamos olhar além da história. Precisamos observar a fotografia, os contrastes, as sombras, a composição dos enquadramentos, a maneira como os personagens são posicionados no espaço, até mesmo o silêncio. Tudo isso conta uma segunda história. Uma história visual. E talvez seja justamente essa segunda história que explique por que determinadas obras continuam interessantes tantos anos depois. A noite como personagem. Lua, céu escuro, ruas antigas, janelas, relógios e sombras projetadas. Aqui está um dos elementos mais fascinantes de quando a noite chega. A noite pode ser interpretada quase como um personagem. Ela não fala, mas influencia tudo. Ela não toma decisões,
mas muda o comportamento das pessoas. Ela não aparece como uma ameaça física, mas cria o ambiente perfeito para que o medo cresça. E existe uma ideia muito poderosa escondida nisso. Durante o dia, nós enxergamos o mundo. Durante a noite, somos obrigados a confiar naquilo que acreditamos estar vendo. E essa diferença muda completamente a experiência. Porque o medo não nasce necessariamente daquilo que sabemos. Ele nasce daquilo que não sabemos. O desconhecido ocupa os espaços vazios. E quanto menos informações recebemos, mais nossa mente trabalha. É por isso que o suspense inteligente não entrega todas as respostas imediatamente. Ele oferece pistas. Depois, retira algumas. Apresenta uma possibilidade. Depois, coloca essa possibilidade em dúvida. E faz o espectador continuar assistindo não apenas para descobrir o que acontecerá, mas para descobrir em quem pode confiar. O dilema moral. Mas existe uma camada ainda mais profunda. O que acontece quando sobreviver exige uma escolha difícil? Quando fazer a coisa certa pode colocar alguém em perigo? Quando confiar em outra pessoa pode ser um erro? E quando desconfiar de alguém pode ser exatamente aquilo que destrói tudo? É aqui que o suspense deixa de ser apenas entretenimento. Ele se transforma em um estudo sobre comportamento humano. Porque, no fundo, histórias de medo quase sempre falam sobre escolhas. Um monstro pode ser assustador. O criminoso pode ser perigoso. A ameaça pode parecer inevitável. Mas nada disso é tão interessante quanto observar uma pessoa tentando decidir o que fazer diante do impossível. E esse é um dos motivos pelos quais o cinema clássico continua tão poderoso. Ele não precisa correr. Ele permite que o conflito amadureça. Permite que o espectador observe. Pense. Simples sombra pode ser mais memorável do que uma sequência inteira de efeitos. Porque aquilo que não vemos continua vivendo na nossa imaginação. O que o filme realmente está dizendo? Cartaz do filme, créditos, rostos dos atores, detalhes de cenografia e elementos simbólicos. E talvez seja aqui que, quando a noite chega, isso se torne mais interessante. Porque podemos assistir pensando que estamos diante de uma história de suspense. Mas também podemos enxergar outra coisa. Uma reflexão sobre o medo. Sobre a fragilidade humana. Sobre o isolamento. Sobre a dificuldade de distinguir realidade e percepção quando estamos sob pressão. A noite, nesse sentido, representa muito mais do que um horário. Ela representa aquele momento em que as certezas desaparecem. Aquele instante em que somos obrigados a enfrentar perguntas que durante o dia conseguimos ignorar. Quem somos quando ninguém está olhando? Em quem confiamos quando tudo parece suspeito? E o que estamos dispostos a fazer quando o medo assume o controle? Talvez essas perguntas sejam justamente a razão pela qual uma obra antiga ainda consegue conversar com o público atual. Porque os cenários mudam. As roupas mudam. A tecnologia muda. Mas o medo humano continua praticamente o mesmo. O legado do cinema clássico. Rolo de filme girando, sala de cinema antiga, poltronas vazias, luz do projetor atravessando a escuridão. Existe uma injustiça quando pensamos no cinema clássico apenas como algo antigo. Antigo não significa ultrapassado. Muitas dessas obras ajudaram a estabelecer a linguagem que o cinema moderno continua utilizando. A maneira de criar suspense. O uso das sombras. A importância do silêncio. O enquadramento. A música. A pausa. A expectativa. Tudo isso foi construído, refinado e experimentado por gerações de cineastas. E quando revisitamos essas obras, não estamos simplesmente olhando para o passado. Estamos olhando para as raízes do cinema que conhecemos hoje. Por isso, o baú do cinema clássico existe. Para abrir essas gavetas esquecidas. Retirar delas histórias que o tempo quase apagou. E descobrir que, por trás de cada película antiga, existe uma história sobre pessoas. Sobre escolhas. Sobre medo. Sobre coragem. E sobre aquilo que permanece humano. Talvez a grande pergunta nunca tenha sido: o que acontece quando a noite chega? Talvez a pergunta verdadeira seja: quem nós nos tornamos quando ela chega? Porque enquanto houver escuridão, haverá coisas escondidas. Enquanto houver silêncio,
haverá perguntas. E enquanto existirem filmes como este, sempre haverá alguma coisa esperando para ser redescoberta. Este foi mais um mergulho no cinema que o tempo não conseguiu apagar. Mas cuidado, porque a noite ainda não terminou. E no próximo episódio, outra história esquecida poderá revelar que, às vezes, o maior perigo não está naquilo que aparece na escuridão. Está naquilo que descobrimos quando finalmente conseguimos enxergar. Eu sou do Baú do Cinema Clássico. Se você gosta de filmes antigos, histórias esquecidas, suspense, mistério e aquelas obras que merecem uma segunda chance, inscreva-se no canal. Ative as notificações. E volte para abrir conosco mais uma gaveta do cinema que o tempo tentou esconder. Até o próximo episódio. E lembre-se, quando a noite chega, nem sempre a escuridão é o que mais devemos temer.